RTB Debate. O cigarro hoje é claramente associado à tuberculose e outras doenças, porque o cigarro causa comprometimento e também diminui as defesas, barreiras físicas. E mascara o sintoma também, né, Alexandre? E mascara o sintoma, que o principal sintoma da tuberculose é a tosse. É a tosse e o cigarro provoca tosse. Muitas pessoas dizem que estão tossindo por causa do cigarro, por causa da dependência delas com crack. Elas não pensavam em praticamente mais nada na vida, a não ser obter R$2, R$3 a cada momento para conseguir transformar aquilo em crack. E para isso não se preocupava em se alimentar e não se preocupava em investigar por que está emagrecendo tanto, enfim. Eu acho que o crack realmente tem do mesmo jeito que a AIDS teve uma interferência no processo evolutivo do controle da tuberculose, eu tenho um receio bastante grande que o crack também exerça um divisor de águas. A gente, em algumas camadas, as camadas que estão sendo mais atingidas pelo crack, a tuberculose emerge aí como uma grande epidemia. Obrigado, doutor Alexandre. Agora, Rita, a gente vai ouvir daqui a pouco a sua história, porque antes a gente tem uma pergunta, não é isso, Luciana? Uma pergunta de um telespectador que está fazendo aqui para os nossos convidados. É telespectador ou telespectadora, Luciana? Telespectador, Francis é o Augusto Boasson, que sempre participa aqui do Rio TV Debate. Ele é presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Prédios do Leblon. E ele comenta que durante a campanha eleitoral do atual prefeito Eduardo Paes, ele teve a oportunidade de subir as comunidades da Rocinha e do Vidigal. E diz que ficou impressionado com o alto índice da doença nestes locais, pois salta aos olhos a umidade e a escuridão em determinadas áreas com alamedas muito estreitas, com um grande adensamento populacional. Embora haja grande esforço destas comunidades para minimizar os efeitos da doença, segundo ele, não vê com bons olhos, a falta de compromisso do poder público, principalmente municipal, em melhorar o atendimento nestas comunidades. Ele ainda comenta que conhece muitos moradores destes locais que contraíram a doença e não conseguiram se tratar convenientemente. No Vidigal, por exemplo, foi prometida em campanha a reabertura do posto de saúde, o que, segundo Boasson, ainda não aconteceu. E ele pergunta o que os debatedores aqui do Rio TV Debate de hoje pensam sobre isto, Francis. Obrigado, Luciana. Afrânio, a gente pode começar com você? Você pode dar o seu parecer, o seu ponto de vista em relação a isso? Eu não conheço essa proposta de reabertura do posto. Com certeza a Rita pode atualizar melhor. Confirmar se houve ou não. Se houve ou não. Mas, como eu disse anteriormente, em condições de moradia, onde você não tem a luz solar, janela fechada, as pessoas dormem, 3, 4, 5 pessoas no mesmo quarto, e uma delas tem tuberculose no pulmão, que a tuberculose passa quem tem tuberculose no pulmão. Quem tem tuberculose em outras áreas, outras partes do corpo, não transmite. Como é que é isso? Me explica, de ter tuberculose. Isso é importante para a população, quer dizer, quem transmite é quem tem tuberculose no pulmão. Quem está tossindo, tem catarro, e você joga, quando está falando, espirrando, conversando, você joga no ar as gotículas, que nessas gotículas tem o bacilo. E quem tiver naquele ambiente fechado, não ventilado, não passa ar, vai inalar o bacilo e o bacilo vai entrar no pulmão. E aí vai fazer infecção. Se vai adoecer ou não, vai depender da quantidade de bacilo que entrou no pulmão e da sua resistência. E da resistência de cada um. Né? Então, num local onde não tem luminosidade, em ambientes fechados, seja em casa pequena, seja em hospital, seja prisão, seja delegacia, seja albergue, a transmissão aumenta muito. Então, outro aspecto que sempre tem sido esquecido no Brasil e nos países pobres é a transmissão de tuberculose em ambiente hospitalar, que ninguém gosta de falar sobre isso. Não só a questão da transmissão dentro da casa das pessoas, mas também nos ambientes hospitalares e de trabalho. As pessoas esquecem que também em qualquer ambiente chique, um banco ou um escritório todo pintado, com ar-condicionado, se tiver uma pessoa com tuberculose no pulmão, naquele ambiente, ele vai transmitir para todo mundo. Ainda mais no local onde tem ar-condicionado, que o ar-condicionado ele não renova o ar. Ele, na verdade, ele recircula o ar. Então, o importante para a população é pensar sempre em tuberculose em todas as pessoas que estão com a gripe mal curada. Quer dizer, toda pessoa que tem tosse com mais de 2, 3 semanas tem que pensar em tuberculose. Né? Agora, só pegando um pouco o gancho do doutor Alexandre, realmente a
As pessoas, usualmente, que têm tuberculose, sem imunodepressão, o exame de escarro ajuda, dá o diagnóstico em 60% dos casos. Agora, no paciente imunodeprimido, no HIV positivo, no paciente alcoólatra, no paciente com câncer, você faz exame de escarro e o diagnóstico dá no máximo em 20%, 30%. Então você precisa de novas tecnologias para fazer o diagnóstico. Já existem? Existem. E essa questão de novas tecnologias requer a participação, a volta da pesquisa que foi relegada nos últimos 30 anos. Só para mostrar que a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela mudou recentemente, agora em 2006, no plano global, ela assumiu oficialmente que a pesquisa passa a ser uma ferramenta importante de controle, porque ela foi esquecida oficialmente em nível mundial. Tanto que eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde a década de 80 para cá, nós tivemos muita dificuldade, nós da academia, em trabalhar com o Ministério, porque o Ministério seguia a cartilha da OMS de Genebra, de que pesquisa não era importante, a academia não precisava mais se preocupar. Então agora nós podemos participar como parceiros, juntamente com a sociedade civil, na identificação de estratégias, porque a tuberculose não é um problema médico, como diz o Carlos Basile. A tuberculose é um problema muito maior, e você precisa de todos os atores sociais, academia, associações de classe, comunidades associações comunitárias, senão você não controla a tuberculose, né? Ok. Obrigado. Pode, claro. Eu queria até falar no que ele está falando. Existe uma coisa que as pessoas não sabem. A tuberculose também dá em qualquer parte do corpo. Se com o exame de escarro, vou sacudir um pouquinho isso, é difícil as pessoas estarem diagnosticando, imagine outra parte do corpo, que pode dar em qualquer lugar, menos na unha e no cabelo. E hoje a gente sabe que exame não é uma coisa oferecida a todos no Brasil. Então eu queria falar sobre isso. Imagine numa outra área do corpo, rins, que é cultura de urina, né? Ou nos olhos, que é fundo de olho, e você não acha oftalmo. Mas, existe uma diferença, e por isso que é uma preocupação grande da OMS e do nosso Ministério e da sociedade civil em relação ao HIV, porque o HIV muda essa matemática. Um indivíduo infectado pelo HIV, ele pode desenvolver a tuberculose no primeiro ano após a infecção, em 10% dos casos. E nos 5 anos após a infecção, ele pode desenvolver a doença em 50%. Então, se a gente tiver 100 pacientes de HIV hoje, e esses 100 se infectarem, a chance de 50 estarem infectados no final de 5 anos apenas é muito grande. Então, isso é uma preocupação que o Ministério tem comprado a ideia, mas que a academia, nesse sentido, também tem que comprar, porque quando a gente pensa em academia, como o Dr. Afrânio tem enfatizado a questão da pesquisa, tem uma outra questão também, que é da formação do profissional, que é formado dentro das academias. De uma certa maneira, o profissional de saúde brasileiro, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que é uma coisa generalizada, mas de uma certa maneira é dado pouco enfoque à tuberculose, apesar de ser uma doença tão prevalente no nosso país e no mundo, e de forma que muitas vezes os pacientes dizem que foram buscar ajuda num serviço de saúde, conseguiram vencer uma série de obstáculos, ou conseguiram chegar a um profissional de saúde e ele não pensou em tuberculose. Ele não pensou em tuberculose. Né? A gente tem uma pergunta de um telespectador, mas antes eu vou passar a palavra ao Dr. Afrânio, que queria comentar também essa pergunta. Só da sequência, isso é fundamental. Da mesma forma como o Carlos Basile comentou que o mais importante para prevenir é informar, quer dizer, a sociedade tem que estar informada o que é a tuberculose, quando pensar em tuberculose, a população como um todo, também é muito importante que as faculdades de medicina, de enfermagem, nutrição, farmácia, comecem a treinar os seus profissionais para a tuberculose, porque isso saiu do currículo, porque não deixou de ser importante. Então, o que o nosso Alexandre está comentando é real. Não sei se vocês viram recentemente, foi feito um estudo em São Paulo, foi o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, fez uma avaliação sobre o conhecimento dos médicos formados em São Paulo. Vocês viram isso? Sobre conhecimento sobre tuberculose. O que os médicos sabiam formados sobre tuberculose? 70% dos médicos desconheciam como diagnosticar e tratar a tuberculose. Entendi. Isso